E aí galera, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui no nosso processo de reabsorção no túbulo proximal, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho da reabsorção do aminoácido e vamos falar também da reabsorção de glicose, beleza? Para tudo isso acontecer, eu preciso de uma coisa muito importante, do nosso sódio, do nosso N+. Tranquilo? Só que antes de falar da reabsorção, eu peço que vocês relembrem alguns conceitos. São conceitos que eu vou lembrar toda vez nos vídeos para poder ficar muito fixo na mente de vocês. Que são o quê? O transporte ativo e o transporte passivo, certo? O ativo eu dependo de ATP, então eu dependo de ATP. E aonde eu posso dividir em duas partes, primário e secundário, certo? O passivo eu já não dependo tanto de ATP, eu não dependo de ATP, geralmente é por osmose, para onde tem mais, do onde tem mais para onde tem menos, para poder manter o equilíbrio. Então eu não vou falar muito disso. Já no ativo, eu divido em primário, aonde eu dependo totalmente do ATP, sem o ATP não vai. E o secundário, eu tenho dois tipos, aonde eu também dependo do ATP, só que nem tanto. Eu dependo, mas nem tanto. Como assim eu dependo, mas nem tanto? O secundário, ele vai fazer meio que uma troca de energia entre as células. Como assim? Primeiro, vamos falar do secundário, onde eu falo de cotransporte. Então, cotransporte. Cotransporte significa que eu vou fazer conjunto entre os dois, aonde a mesma célula vai passar, tipo, o aminoácido vai passar com sódio para o mesmo local. Então, eu estou fazendo em conjunto, beleza? Que também pode ser chamado de simporte. Qualquer um dos dois nomes serve. Já o outro é o nosso contratransporte. Então, contra o outro. Então, um contra o outro. Um vai para um lado, o outro vai para o outro. Então, contratransporte. Então, por que você está falando disso? Porque isso aqui é muito importante. E eu não quero que vocês esqueçam. Então, todo vídeo eu vou iniciar com esse comecinho, falando um pouquinho de cada. Aonde o contratransporte eu posso chamar de antiporte. Beleza? Então, tranquilo. Pegamos esses conceitos, agora vamos utilizar para o nosso favor. Primeira coisa, a gente vai falar do passar de glicose e sódio. Quando eu quero absorver a glicose, eu necessito de um sódio. Então, se eu preciso absorver a glicose, necessito de um sódio, e ambos vão para o mesmo local, ambos vão para dentro da célula, então, glicose, sódio para dentro da célula. Eu chamo isso de quê? De simporte ou cotransporte, beleza? Só que para atravessar, eles vão atravessar através de um canal específico, que a gente vai chamar ele de SGLUT1. Então, a glicose só vai passar por esse canal, através do SGLUT1. Beleza, adentrou a célula, agora a glicose, ela pode ir para o nosso capilar sanguíneo. Então, a glicose agora atravessa outro canal e chega no capilar sanguíneo. Agora ela não depende mais de ninguém. Só que para entrar dentro da célula, ela precisa do aminoácido. A gente vai falar um pouquinho, já, assim que estiver no finalzinho do vídeo, sobre essa correlação de sódio, glicose, aminoácido, glicose em uma dieta rica disso. Porque isso vai ser muito importante na hora que a gente chegar no túbulo distal. Agora, beleza. Absorvi glicose, absorvi sódio. Também vou absorver quem? O aminoácido. Então, aminoácido, vou botar só amino e sódio. Se eu tô fazendo esse cheque, aminoácido, sódio, para o mesmo local, eu chamo isso de quê? De simporte. Então, o mesmo local, chamo de simporte. Opa, escrevendo simporte. Então, aminoácido mais sódio. Tranquilo? Também a gente tem um canal, que é o canal de sódio. Aonde esse canal de sódio vai fazer o quê? Se eu tenho muito sódio no meu túbulo proximal, eu adentro esse sódio para a célula para poder entrar em equilíbrio. Aqui eu já estou falando mais passivo, não estou falando mais de um canal ativo, estou falando de um canal passivo.
Beleza? Então, beleza. Aminoácido entrou, agora ele tem que voltar para nossa circulação, porque o aminoácido é muito importante. Ele vai passar através de uma difusão facilitada, aonde ele entra pelo canal e adentra o capilar sanguíneo. Então, ó, tô escrevendo só amino para a gente ganhar tempo. Então, pensa comigo, por que eu absorvo glicose e por que eu absorvo aminoácido? Aminoácido devido à formação de proteína. Glicose devido ao aporte energético. Então, eu tenho duas coisas que eu não posso perder. Então, geralmente, o ideal é que nosso corpo reabsorva 100%. Claro que pode acontecer de ele não conseguir reabsorver 100%. Mas na literatura diz que a gente reabsorve 100%. Beleza. Falando disso, eu também tenho o sódio que geralmente é bem reabsorvido. Por que eu reabsorvo tanto sódio para o nosso capilar sanguíneo? Porque aonde o sódio vai, eu também vou com a minha água, meu H2O. Então eles meio que andam de mão dada. Cerca de 65% do sódio é reabsorvido no túbulo proximal, o que vai levar a reabsorver mais ou menos isso de água também. Vitão, mas como que o sódio volta para o capilar sanguíneo? Agora eu estou falando de um ativo primário. Se eu estou falando de ativo primário, eu dependo 100% de ATP. Então o meu canal ou minha bomba, ela tem que ser ATPase. Se ela tem que ser ATPase, eu faço meio que um contratransporte, só que dependente de ATP. Então, ó, dependente de ATP, sódio entra e quem que sai? Quem que sai é o nosso querido potássio. Então, ó, o potássio sai do capilar e volta para a célula, beleza? Enquanto o sódio entra para o capilar para poder absorver a nossa água, para trazer a água de volta para o capilar sanguíneo, ou para os vasos sanguíneos, ou para a artéria sanguínea. Beleza? Então, tranquilo. Baseado nisso, a gente já pegou todos os mecanismos. Agora a gente vai falar de uma coisa que é uma dieta rica, uma dieta muito rica em aminoácido que o livro traz. Então, ó, pensa num cara que come muita proteína. O que vai acontecer? Vai haver um aumento de aminoácido. Consequentemente, vai haver o quê? Um aumento na absorção de sódio. Então, beleza. Por que há um aumento na absorção de sódio? Porque o aminoácido só é reabsorvido através do sódio. Com isso, vai ter menos sódio circulante nos meus túbulos. Então, ó, vai haver uma diminuição de sódio nos meus túbulos. Quando o sódio chegar lá no túbulo distal, eu vou ter pouco. E eu preciso reabsorver lá na frente. Eu preciso reabsorver cloro lá na frente. Então, o túbulo distal, baseado nisso, vai liberar a renina, que vai trabalhar como um vasoconstritor. E esse vasoconstritor vai fazer o quê? Eu reter mais soluto, eu reter mais água, eu reter mais aminoácido, reter mais... vamos reter mais proteínas, entre aspas, porque a gente não absorve proteína. Mas vai reter mais moléculas. Vamos reter mais moléculas que vamos absorver mais para ver se chega mais sódio na frente. Mas eu vou fazer uma aula só disso, só falando disso. Primeiro a gente vai falar do tubo. Então acaba que chega menos sódio lá. Então há também o que? A diminuição da reabsorção de cloro. Tranquilo? Mas isso, galera, a gente vai falar lá na frente quando tá falando do túbulo distal. Mas por que o senhor está adiantando isso, professor? Porque quando a gente chegar lá, que eu falar isso, você vai falar, putz, abriu uma chavezinha na minha cabeça. E realmente, tudo que ele falou faz muito sentido. Certinho, galera? Então, o túbulo proximal, das coisas mais importantes de reabsorção do capítulo do Guyton, é isso. Então, se tiver dúvida, me manda mensagem e vamos que vamos. Beleza, galera? Valeu, até o próximo vídeo com alça de Henle.